bem-vindos ao nosso canal. O tema desse vídeo eu trago um assunto bem interessante chamado simulação de Monte Carlo ou método de Monte Carlo. Essa ferramenta é uma ferramenta extremamente importante porque se trata de uma simulação computacional, ou seja, você pode simular diversas situações do mundo real sem que você tenha que despender de tempo, de recursos, de gastos, e você pode então chegar a conclusões ou tomar decisões a partir das simulações feitas. Eu mesmo já escrevi um artigo sobre isso no meu perfil do LinkedIn e com certeza você vai encontrar muito mais material farto na internet. Eu vou trazer aqui um exemplo simples, vou deixar para outros vídeos fazer aplicações em casos reais, e nesse vídeo eu vou trazer a essência do método de Monte Carlo para que você comece a se familiarizar com isso. Então, eu trago aqui um exemplo bastante simples para a gente tratar através do método de Monte Carlo, e trago na sequência o que eu tenho como roteiro, a receita de bolo para a gente fazer a aplicação do método de Monte Carlo. Então vamos lá. O caso é o seguinte: uma jogadora de basquete tem uma taxa de sucesso, ou seja, uma taxa de conversão de 60% dos seus arremessos de lance livre. A pergunta que se faz é: se ela tiver 2 arremessos, encontre a probabilidade dela converter um ou os 2 arremessos que ela tiver chance. Os passos para a gente usar a simulação de Monte Carlo, pessoal, é o seguinte: são 6 passos. Passo 1, você deve listar os possíveis resultados dos experimentos, que são as suas simulações. Passo 2, determinar a probabilidade de cada resultado. Passo 3, associar uma correspondência entre os resultados dos experimentos e os números aleatórios. Passo 4, selecionar números aleatórios e conduzir os experimentos. Passo 5, repetir os experimentos e tabular os resultados. E o passo 6, calcular as estatísticas e publicar as conclusões que você quiser. O que eu chamo a atenção aqui, pessoal, é para o seguinte: a essência do método de Monte Carlo está no passo 2, quando a gente fala de probabilidade de resultados, e no passo 3, que é o que a gente chama de números aleatórios. Fazer a correspondência de resultados reais com números aleatórios. Essa é a grande essência do método de Monte Carlo, e que eu vou demonstrar para vocês a partir desse exemplo bastante simples. Então, eu vou deixar os passos aqui, vou congelar a nossa tela, assim eu posso rolar aqui para baixo e os passos vão ficar evidentes aqui. Então vamos lá, pessoal. Primeiro passo eu vou colocar o seguinte: possíveis resultados. Nesse caso, como a gente está tratando de conversão de lance livre em pontos, então eu vou colocar arremesso convertido e arremesso não convertido. Nesse problema prático que a gente está tratando, esses são os 2 possíveis resultados. Eu vou atribuir aqui arremesso convertido, vou atribuir um número, tá? No caso de arremesso convertido eu vou chamar de 1, e arremesso não convertido eu vou chamar de 0. O passo 2 envolve eu determinar a probabilidade de cada resultado. Logo, a gente sabe que os arremessos são convertidos em 60% dos casos. Por sua vez, em 40% dos casos, essa jogadora erra o arremesso. Aí você vai me perguntar: bom, de onde é que vem essas probabilidades iniciais? Essas probabilidades iniciais você vai ter que buscar de históricos
seja dos seus dados industriais, das suas pesquisas de mercado, das suas demandas históricas de cliente, ou ainda você vai ter que atribuir uma probabilidade para esses resultados. Nesse nosso caso, eu estou assumindo que essa jogadora tem lá a sua estatística calculada por vários sites, vários programas desportivos e nós temos essa informação pronta. Bom, próximo passo, pessoal, é a gente associar uma correspondência entre esses resultados e os números aleatórios. Bom, se eu tenho que 60% dos casos o arremesso é convertido, eu vou usar o seguinte. Se eu tiver números aleatórios entre 0 e 1, qualquer número decimal entre 0 e 1, inclusive, eu vou dizer o seguinte: D para. Então, de 0 até 0,6, o resultado vai ser 1, ou seja, arremesso convertido. No caso de 0,6 até 1, o resultado vai ser arremesso não convertido. Ou seja, o que eu estou trazendo aqui? Eu estou trazendo aqui que 60% dos números aleatórios que o Excel gerar para mim vai corresponder ao resultado arremesso convertido. Entre 0,6 e 1, ou seja, 40% do total de números aleatórios possíveis a serem gerados, o resultado vai ser 0. Bom, próximo passo, eu preciso então selecionar números aleatórios e conduzir os experimentos. Então, já fiz a correspondência de resultados com os nossos números aleatórios e agora eu vou fazer então os passos 4 e 5, ou seja, eu vou conduzir os experimentos. Então eu vou colocar aqui experimento, vou colocar aqui 3 experimentos, ou seja, é como se a minha jogadora de basquete fosse submetida a 3 momentos, ou seja, 3 simulações, a 3 experimentos. Bom, eu preciso que o Excel faça a geração de números aleatórios, então eu vou usar a função rand, de randomize, e o Excel vai me gerar um número aleatório entre 0 e 1. Está aqui. Eu vou copiar nas células de baixo e você percebe que cada vez que uma modificação na planilha é feita, ou se eu apertar F9 para fazer o recálculo da planilha, o Excel vai estar mudando esses valores a todo instante. Bom, esses números aleatórios, nada mais nada menos, pessoal, é o resultado de uma simulação. Então, no primeiro lance livre, o Excel está trazendo esses resultados e no segundo lance livre, eu vou copiar essas fórmulas aqui também. Vou tirar um pouco aqui do zoom para a gente poder relembrar. E o que acontece? Eu preciso agora converter esses experimentos, e aí é que está a grande sacada do método de Monte Carlo. Hoje, com a capacidade computacional que está disponível para a gente, o computador pode gerar números aleatórios muito fáceis e numa grande quantidade. Então eu vou traduzir isso em resultado. Então eu vou ter o resultado 1, vou ter o resultado 2, o resultado do primeiro lance livre e o resultado do segundo lance livre. Como que eu vou converter, fazer o mapeamento de número aleatório para resultado prático?
arremesso convertido ou arremesso não convertido? Bom, eu vou usar aqui uma fórmula, que é a VLOOKUP, onde eu vou procurar esse valor, ou seja, o primeiro experimento, o resultado do primeiro lance livre. Eu vou procurar esse valor nesta tabela. Vou travar essa tabela com a tecla F4 e eu estou interessado na terceira coluna, que é essa coluna aqui que está me trazendo o resultado. E vou deixar a opção True, que é para buscar o valor aproximado. Bom, ao fazer isso, o que acontece? Esse primeiro resultado aqui, aleatório, da simulação, está trazendo o número 0,46948. 0,46948 está entre 0 e 0,6. Logo, o Excel está entendendo que o resultado prático foi arremesso convertido, número 1. Se eu então copiar essa fórmula aqui, o Excel já mudou os valores, mas a fórmula está correta. E eu vou colocar então essa mesma fórmula aqui e os valores vão mudando. Retomando a nossa pergunta, o exercício quer saber se ela tiver 2 arremessos, qual é a probabilidade de fazer a conversão de 1 ou de 2 arremessos. Então eu vou colocar aqui o seguinte. Eu vou fazer a contagem. Bom, antes de fazer a contagem, eu vou fazer a soma, que vai ficar mais fácil para a gente fazer a análise. Então, a soma dos resultados anteriores. Então, eu vou colocar aqui. Eu quero que seja contado somente aquelas células que têm resultado maior que 0 e quero contar o número de simulações que foram feitas. Então, resultados maior que 0 e simulações. E aqui a probabilidade, que é justamente a resposta para o exercício. Então, número de resultados maior que 0, ou seja, em que pelo menos um arremesso de lance livre foi convertido, dividido pelo número total de experimentos. Eu vou apertar F9 aqui, pessoal, várias vezes e vocês vão observar que o número vai mudando muito. 33% de chance de pelo menos um dos arremessos serem convertidos, 100%, aqui eu tive o primeiro arremesso convertido, aqui eu tive o segundo, no terceiro experimento ela converteu os 2, ou seja, olha só como muda bastante. A grande vantagem também do método de Monte Carlo é que a gente pode simular uma quantidade de números aleatórios muito grande. Como eu falei, o método de Monte Carlo evita que você gaste tempo, dinheiro, recurso e usar, ao invés disso, simulações computacionais. Nesse caso, eu coloquei a minha jogadora, simulei a minha jogadora em 3 oportunidades. Mas, se eu, cada vez que eu aumentar o número de oportunidades, ou seja, aumentar o número de experimentos, eu vou conseguir chegar a um resultado muito mais próximo
de um resultado real. Então, para isso, ao invés de 3 experimentos, eu vou lançar mão de 10.000 experimentos. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou usar aqui um recurso do Excel para que ele possa gerar para mim números de 1 a 10.000 na sequência. E assim eu simplesmente venho aqui e faço a extensão das fórmulas. Faço aqui a extensão das fórmulas. Vamos checar na última linha com fórmula para ver se está tudo certo. Aqui está tudo ok. Vamos voltar. E agora, vamos só ajustar aqui para pegar todo o espectro de resultados. Então, olha só, pessoal. Ao invés de 3 experimentos, nós temos agora 10.000 experimentos. Isso sem falar que eu não precisei expor a minha jogadora a 10.000 situações durante uma partida ou várias partidas. Eu vou apertar F9 várias vezes, que é para fazer o recálculo, e vocês vão observar que esse número de probabilidade aqui, ele vai ficar oscilando muito perto de 80%. Então vamos lá. 84, 84, 84, 84, 84, 85, 84. Então, a conclusão que a gente pode chegar é que, para essa jogadora que converte 60% dos seus arremessos de lance livre em pontos, se ela tiver 2 lances livres, a probabilidade dela converter um ou os 2 lances livres é de 84%. Então, tá aí, pessoal, a aplicação do método de Monte Carlo. Como eu falei para vocês, é uma aplicação que não tem muito valor comercial para os nossos negócios, mas é para começar a dar essa familiaridade dos princípios básicos do método de Monte Carlo. Deixa seus comentários aí, seu feedback, se inscreva no nosso canal e fique atento aí aos próximos vídeos, onde eu vou estar trazendo as aplicações práticas do mundo real, voltado para negócios usando o método de Monte Carlo. Valeu, pessoal, obrigado.